Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir a nossa Bíblia, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 13. Nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Quantos irmãos acham, procuram? Louva a Deus por esta noite. Estou feliz de estar aqui, conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo que vai morar no céu. Estou feliz por estar pela primeira vez aqui na igreja IERD, pastor Ronaldo Paz. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo convite de nos permitir estar aqui nessa tribuna para ministrar a palavra de Deus. Irmãos, eu ainda congrego na igreja presbiteriana renovada de Lorena. Estou ligado a Lorena. Sou pastor há 29 anos. Sou casado há 26 anos. Tenho 4 filhos. Minha filha mais velha tem 24 anos, a Rebeca. A Sara tem 23. A Débora tem 21. E o Isaac tem 19, que é o meu filho caçula. A Sara, com 23 anos, está amanhã partindo para o campo missionário. Vai ficar um bom tempo lá, 3 anos no campo missionário, fazendo missões, com a glória de Deus. E nós servimos ao Senhor na cidade de Piquete. Agora, para março, estamos voltando para Lorena, também trabalhando na obra do Senhor. Eu gosto de, quando chego pela primeira vez numa igreja, me apresentar, para que a igreja conheça e saiba quem é que está ministrando, pregando na sua igreja. Trago para o pastor Ronaldo e toda a igreja um abraço do meu pastor Reginaldo Vieira, que nos abençoou para estarmos aqui esta noite. Amém. Quem já achou a carta de Paulo aos irmãos de Filipos, diga amém. Capítulo 3 e o versículo 13 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A igreja diga amém. Podeis tomar os seus assentos. Eu estou com a voz um pouco cansada. Se não for deselegante da minha parte, pastor, puder desligar o ventilador que vem aqui diretamente em mim, porque eu tenho um problema sério com o ventilador. Daqui a pouco a minha voz some, se não parar o ventilador. E nós pregamos ontem na cidade de Lorena, aconteceu isso no meio da mensagem. E aí os irmãos não vão conseguir entender a minha voz, porque nós vamos ficar igual um gato com asma. Já viu gato com asma? Ele tenta miar e não consegue, né? Mas Deus tem uma palavra para o nosso coração. Quantos crê nisso? Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Amém? Fiquei feliz em chegar aqui e encontrar uma igreja avivada, pentecostal, uma igreja humilde e cheia do poder de Deus, porque nós já sentimos a presença do Senhor desde o momento que chegamos aqui. Aliás, meus queridos irmãos, quando estávamos nos preparando em casa para vir adorar o Senhor, Ele já estava aqui nos esperando, amém? Então Deus tem uma palavra para o nosso coração esta noite. A carta de Paulo, escrita aos irmãos de Filipe, conhecida como Filipenses, é também conhecida como a carta da alegria. Segundo a história, Paulo, ele escreveu para os irmãos que estavam em Filipe, quando ele estava na sua primeira prisão em Roma. Paulo foi preso em Roma 2 vezes. E na sua primeira prisão, ele passou um bom
tempo na prisão em Roma. E lá na prisão onde Paulo estava detido, o Espírito de Deus, ele falava com Paulo. Algumas cartas que Paulo escreveu a algumas igrejas, como a de Corintos, ele escreve dizendo que em partes nós conhecemos e em parte nós profetizamos. É porque Paulo não escrevia só por revelação, é porque no caso das cartas aos Coríntios, alguns obreiros fiéis de Paulo levava para ele a situação que estava a igreja. E aí Paulo escrevia em cima daquela situação, por isso que ele diz que em parte conhecemos, e de repente Deus dava a ele, o Espírito do Senhor tomava o coração de Paulo e dava a ele revelações do que estava acontecendo ou ia acontecer naquela igreja. E aí ele reescrevia por revelação a determinada igreja. A carta dos Filipenses, Paulo escreve por pura revelação. Ele estava, como eu disse, em Roma preso, e onde ficou um bom tempo, e aí lá o Espírito de Deus, ele toma Paulo por assalto o seu coração e começa a escrever para os irmãos que estavam em Filipe. Filipe ou Filipenses era uma cidade da Macedônia, ficava a 16 quilômetros do mar Egeu. Foi uma cidade que foi fundada aproximadamente no ano 60 ou 61 depois de Cristo. Foi fundada por Filipe II, que era filho de Alexandre o Grande, pai de Alexandre o Grande, que fundou essa cidade, uma cidade e uma província romana. Paulo foi quem inaugurou a igreja dentro de Filipos. Quando Paulo se preparava para a sua segunda viagem missionária, e aí a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito de prosseguir aquela viagem. Em uma visão na madrugada, Paulo tem a visão de um homem macedônio que aparece para Paulo e faz o seguinte pedido: atravesse a Macedônia e nos ajude. Foi quando o Espírito de Deus, ele muda a rota de Paulo. O que eu acho lindo em Deus, irmãos, é que ele muda a rota de qualquer um, de qualquer situação e de qualquer cidade. Deus já está falando aqui. Eu acho lindo em Deus porque Deus é especialista em mudar a rota. A gente traça uma rota para a gente, um plano para a gente, e Deus só está olhando lá da eternidade. De repente ele para, dá uma olhadinha e ele vê que aquilo não vai dar certo, ou que não vai dar em lugar nenhum. Aí Deus entra na história e ele muda a rota. E quando Deus muda a rota, ele muda para melhor. Quando Deus muda a rota, ele muda porque ele tem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Então, quando Deus muda a rota de algo, é porque ele tem um propósito muito maior lá na frente. Certa feita, Jesus mudou a rota dos discípulos e eles ficaram sem entender nada e começaram a perguntar para Jesus: Senhor, mas não era ali, não era desse jeito? Ele virou e falou assim: o que eu faço agora, vocês não vão entender, mas entenderá depois, porque quando ele muda a rota, ele não dá satisfação, ele não deve obediência, ele não deve obrigação. Deus muda, está mudado, e nós damos glória a Deus. Eita glória, Deus está presente aqui. E Paulo, ele vai para Macedônia, e quando ele vai para Macedônia, ele e os seus cooperadores. Foi com Paulo para essa viagem, aleluia, para a Macedônia. Foi Timóteo, Silas, foi junto com Paulo e Lucas. E aí então lá na Macedônia eles inauguraram a igreja de Filipos. Paulo tinha um grande amor por esta igreja. Paulo tinha um grande relacionamento com esta igreja. Aliás, todas as igrejas que Paulo ele abriu, ele inaugurou, ele tinha um amor muito grande. Mas com Filipos, ele tinha um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Porque depois que ele sai
de Filipos, a igreja começou a crescer de uma tal maneira que quando Paulo estava lá em Jerusalém, era a igreja de Filipos que mandava provisões para Paulo em Jerusalém, para ele socorrer os irmãos e os missionários que estavam passando por necessidade. Era uma igreja jovem, uma igreja pequena, mas uma igreja que crescia com uma força extraordinária. E lá dentro de Filipos, a igreja começou a crescer de uma tal maneira que ela virou notícia na Macedônia, ela toma conta da Macedônia. E eu acho muito interessante isso, irmãos, que a igreja, quando a igreja ela começa a crescer, ela começa a ter problema, porque a igreja que tem problema é a igreja grande, aleluia. Quando começa a igreja a crescer, começam os problemas. Vejamos a igreja de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz, no capítulo 1, que Jesus é assunto ao céu. 10 dias depois, a Bíblia diz que estava tendo a festa em Jerusalém. Os crentes que estavam em Jerusalém, aproximadamente 500 crentes, eles foram para o templo orar. E eu quero acreditar que a oração daquele dia e daquela tarde e até aquela noite era: Senhor Jesus, manda o Consolador, manda o Espírito Santo, porque Jesus tinha feito uma promessa: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei para vós outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, e este estará convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero abrir um parênteses aqui para aplicar sobre a tua vida, que o Espírito Santo não é uma força positiva, o Espírito Santo não é uma influência, não é um espírito qualquer que desce no culto e quando termina o culto ele sobe e vai embora. Não, ele está conosco aqui. Quando o culto terminar, ele já está aqui dentro conosco. Quem pode já está sentindo aí, ele está aqui do seu lado. Mas quando o culto terminar e nós voltar para nossa casa, o Espírito Santo vai conosco. Quando você vai para o trabalho, ele vai contigo. Vai para a escola, ele vai contigo. Você está lá lavando a sua roupa, o Espírito está contigo, porque ele está conosco todos os dias até a consumação do século. É promessa dele, aleluia. Há quem diga que o Espírito Santo desceu no culto e o culto foi uma bênção. Irmão, ele não desce, ele está aqui, aleluia, ele está conosco. Eu vim da minha casa, ele veio comigo, aleluia. Eu vou para minha casa, ele vai comigo também, porque ele está contigo até a consumação do século, aleluia. Então eu acredito que a oração daquele dia era: Senhor, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo não chegava. A Bíblia diz que dos 500 que estavam lá, aproximadamente 380 cansaram de ficar orando, cansaram de ficar no culto da oração. O culto da oração, irmãos, é sempre uma minoria. O culto da oração é sempre Pedro, Tiago e João. Observe, tinha 500, aleluia, mas ficou só 120 que permaneceram na oração. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som de um vento e veemente e impetuoso, aleluia. Não era um vento que entrou, era só um som que entrou naquele local, naquele cenáculo. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E aquele dia foi o dia da inauguração da igreja. A igreja inaugura com 120 crentes. No outro dia, capítulo 3, ele sai para a rua para pregar. Pedro vai para a praça e começa a pregar. Aí a Bíblia diz que quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor através da mensagem de Pedro. A igreja começou com 120, no outro dia ela era 3.120. E aí a Bíblia diz que 5 dias depois, aleluia, eles estão pregando a palavra de Deus, estão ministrando, e de repente pula de 3.120 para 500, para 5.000 crentes, aleluia. A igreja começou a crescer
crescer de uma forma espantosamente. Lá no capítulo 6, a igreja já era 10.000 membros, aleluia, e aí começou os problemas, porque a igreja grande tem problema. Problema não é coisa negativa, problema é positivo, porque quando começa a ter problema, é porque a igreja está crescendo. Oh glória! Quando começa a ter dificuldade, é porque a igreja está crescendo. E aí começou a ter o problema, começou a ter murmuração. E aí a Bíblia diz que eles começaram a murmurar. Os irmãos da área grega começou a murmurar. Por quê? Porque no dia de Pentecoste a Bíblia diz que tinha dentro de Jerusalém gente de todas as regiões, gente de todo lugar, e aquele povo que estava lá, e foram correndo para o templo, para poder ver o que estava acontecendo, porque o barulho de Deus, aleluia, ele é notório. O barulho de Deus, irmãos, ele vira notícia. Deus não faz nada por debaixo dos panos, Deus não faz nada em silêncio, Deus não faz nada em secreto, Ele avisa que está fazendo, e quando Ele faz, aleluia, é notório aquilo que Ele está fazendo. E aí foram para o templo para olhar o que estava acontecendo. Chegaram lá, foram impactados pelo poder de Deus, porque é impossível, aleluia, ter contato com esta presença e não ser tocado por ela. É impossível ter contato com esta presença e não ser transformado por ela. É da glória. E ali, gente de toda parte começou a ter problema, começou a murmurar que pregava muito, orava muito, curava muito, mas cuidava menos. Aos discípulos reúne, vai orar e fala assim: vamos fazer o seguinte, vocês escolhem aí 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós vamos colocar sobre o serviço da igreja, o serviço da obra. E a igreja escolheu 7 homens, e eles consagraram. Por quê? Porque a igreja cresceu. E aí então começou os problemas. Você quer crescer? Se prepara para os problemas. Porque tem gente que quer crescer, mas não quer ter problema. Ele quer crescer, mas não quer ter dificuldade. Eu vim aqui esta noite como profeta para te dizer: se os problemas estão chegando, não murmura, dá glória a Deus, porque você está em crescimento. Só cresce quem enfrenta os problemas. Ah, está começando a ter problema, eu vou sair desta igreja, vai ficar sem raiz, vai ser infrutífero, não vai crescer, porque o que faz a gente crescer é resolver problema, o que faz a gente ter raiz é resolver problema, e problema vem e passa, mas quem está em Cristo Jesus permanece. E a igreja de Filipos começou a ter problema, mas aí Paulo não estava lá. E qual que era o problema da igreja de Filipos? Eram vários. E Paulo começa a escrever para tratar dos problemas da igreja. Primeiro problema da igreja é que lá em Filipos tinha 2 irmãs que eram líderes da igreja, Evódia e Síntique. Eram 2 mulheres que estavam na liderança da igreja e que elas contribuíam para a construção da igreja de Filipos. E aquelas mulheres eram muito honradas, eram muito respeitadas dentro, aleluia, da igreja de Filipos. E trabalhavam junto, e a igreja estava num crescimento, irmão. Toda vez que a igreja começa, aleluia, a crescer, toda vez que a igreja inicia um projeto, toda vez que a igreja inicia uma meta, toda vez que a igreja encerra um ciclo e começa outro, se prepara e dobra a vigilância, porque é neste momento que Satanás, ele quer entrar para tentar atrapalhar a obra. A igreja de Filipos estava explodindo de crescer. Aí as 2 irmãs enroscam o bigode uma com a outra. Aí a Bíblia diz que Evódia e Síntique deixaram de falar a mesma língua, deixaram de pensar igual, e começou a ter alguns atritos entre as 2. Só que elas eram líderes, elas estavam na liderança,
E as irmãs que gostavam, os irmãos que gostavam, que tinham afinidade com Evódia, começaram também a rejeitar Síntique. E as irmãs que eram mais próximas de Síntique começou a rejeitar Evódia. E a igreja começou a ficar dividida. E a Bíblia diz que todo reino dividido, ele não subsiste. Quer acabar com uma igreja, divide ela. Quer acabar com uma família, divide ela. Quer acabar com uma empresa, divide ela. Aonde tem divisão, o negócio desanda. Desanda. E aí Paulo está preso. Aí ele escreve a carta, primeiro expressando a sua alegria, porque Paulo estava preso, mas estava alegre. É meio estranho isso, não é? O camarada está detido, como um bandido, um malfeitor. Você vai falar com ele e fala: eu estou alegre, eu estou feliz. Pedro estava lá preso, dentro de 4 quartelos de soldados, com a morte programada por outro dia, ao meio-dia, na frente dos judeus, todo mundo comemorando a morte dele, que ia acontecer no outro dia. Aí o que ele faz? Ele deita e dorme. Por que acontece isso? Porque quem está em Cristo Jesus, ele não depende das situações adversas que estão à sua volta. Quem está em Cristo Jesus não depende de circunstâncias. Quem está em Cristo Jesus não depende de porta, se ela estiver aberta ou fechada. Ele está em Cristo Jesus, ele dá glória, ele está alegre, ele glorifica de qualquer jeito. Quem está em Cristo Jesus pode estar sol, está chovendo. Quem está em Cristo Jesus, ele tem dinheiro ou não tem, ele dá glória de qualquer jeito, tudo está bom para ele, não tem tempo ruim. Glória a Deus. O negócio é estar em Cristo Jesus. E a alegria de Paulo é essa. Ele expressa a alegria de servir a Deus e estar em Cristo Jesus. E aí, observe a escrita de Paulo. Ele está preso. E sabe como que eram as prisões romanas? Além de eles estar numa grade, ele estava de pés e mãos acorrentadas, que era assim que os romanos gostavam de prender os judeus. E aí Paulo está nessa situação e ele escreve assim: eu me sinto como um atleta que está correndo numa maratona, que está vendo ali a linha de chegada na frente dele, e quanto mais ele chega perto, mais ele se esforça para correr, para vencer e alcançar o prêmio que a ele está proposto. Observe que o camarada está preso, acorrentado. Aí você conversa com ele: como você se sente? Eu me sinto como um atleta livre, que eu estou correndo para a salvação. Glória a Deus, aleluia. Porque quem tem Cristo, ele não depende da situação que ele vive. Ai, glória a Deus. Segura ele. Por que que ele está escrevendo isso para Filipos? Porque em Filipos tinha crente que dependia da situação para estar bem. Ele dependia do que tinha para poder estar bem. Ele dependia das circunstâncias para poder estar bem. Mas quem tem Cristo não. Quem tem Cristo é crente sunamita. Marido ruim, filho morto, tudo lá por água abaixo. E ela vai até o profeta. Quando chega lá: como é que você está, mulher? Estou bem. Na sua casa? Está bem. O seu filho? Vai tudo bem. Estava morto. Estava morto. Tem gente que não pode ter um atrito em casa, no casamento, que ele já acha que quer pular da ponte porque está tudo ruim. Ei, irmão, quem tem Cristo, ele sobrevive em qualquer situação. Quem está em Cristo, ele sobrevive qualquer dificuldade. Quem está em Cristo, ele sobrevive qualquer circunstância, porque a alegria dele não é externa, a alegria dele é interna, aleluia, ela emana do trono de Deus para a vida dele.
Estava lendo um dia, estudando o capítulo 5 de Mateus. E aí lá começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurado, 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 bem-aventurado. E aí a gente acha que bem-aventurado quer dizer feliz somente, mas não é. Eu fui estudar no grego o que quer dizer bem-aventurado. E bem-aventurado é uma palavra grega que traduzido para o português quer dizer estar num estado de paz interior que as circunstâncias que nos arrodeia não interfere na nossa comunhão com Cristo. Bem-aventurado, o céu está chovendo para cima ou para baixo, ele está dando glória. Bem-aventurado, a porta está fechada ou está aberta, ele está dando glória. Bem-aventurado, ele está na bonança ou ele está na escassez, ele está dando glória. Bem-aventurado, está tudo bem com ele ou não está nada bem com ele, ele está dando glória. Sabe por quê? Porque o estado de paz que ele vive em Cristo Jesus não depende das circunstâncias que o arrodeiam. Perdi o meu emprego, o que eu vou fazer agora? Eu vou sair da igreja, eu vou desviar do evangelho, pastor. Irmão, você perdeu um, Jesus vai abrir uma porta melhor para você. Você está bem com Cristo? Como é que você está? Daí Paulo escreve primeiro assim, falando: ó, irmãos, eu estou preso, mas eu estou me sentindo um atleta, livre. E estou correndo para o prêmio da salvação que a mim foi proposto através de Cristo Jesus nosso Senhor. Estou feliz por isso, oh glória. E ele estava preso. Segundo problema é o problema de relacionamento que estava tendo dentro da igreja de Filipos, por causa do atrito entre Evódia e Sintique. Daí ele escreve dizendo: meus irmãos, não vamos deixar que as opiniões diferentes venham interferir na comunhão dos irmãos com Cristo Jesus. Porque tem gente que não aguenta, tem gente que tem dificuldade para opiniões. Só ele está certo, só a opinião dele que está certo, só do jeito que ele pensa que está certo, só dá certo se ele tiver no negócio. Ele não é flexível, ele não é aberto a opiniões. É só o ponto de vista dele. Então, no meu ponto de vista tem que ser dessa forma. Irmão, ponto de vista. Eu dou aula no seminário, dava aula no seminário até o ano passado, e eu sempre dizia isso para uns alunos meus lá. Ponto de vista é igual a impressão digital, cada um tem a sua. Se nós formos colocar em pauta o ponto de vista dentro de uma igreja, ela fecha. Porque cada um tem um ponto de vista. Mas o que nos une e nos faz estar no mesmo propósito, no mesmo lugar, numa mesma adoração, no mesmo ritmo? O que faz isso? O princípio da palavra. Porque ponto de vista cada um tem o seu. Mas princípio da palavra é um para todo mundo. Eu posso ver diferente que você, mas o princípio me faz andar junto contigo, mesmo vendo as coisas diferentes, mesmo pensando diferente e mesmo achando diferente. E aí Paulo escreve e fala: vocês têm várias opiniões, mas para que o reino cresça, a igreja venha progredir, é necessário que vocês estejam no mesmo pensamento. Esse era o segundo problema da igreja de Filipos, e eu vou voltar nele daqui a pouco. Terceiro problema é porque lá a igreja cresceu, e cresceu a igreja, cresce os problemas. Porque a igreja que tem problema é a igreja grande. Ministério que tem problema é ministério grande. Aprenda isso. Família que tem problema é família grande. Aleluia. Empresa que tem problema é empresa grande. Então não murmure dos problemas, glorifique porque você cresceu. Aleluia. Você está crescendo e quando cresce os problemas aparecem. Eram os falsos mestres que tinham lá, que começaram a pregar um outro evangelho para tentar desvirtuar a igreja, para tentar desvirtuar os irmãos do verdadeiro evangelho que Paulo veio e pregou e ensinou para a igreja. Porque essa é uma estratégia de Satanás: jogar heresia,
mudar as coisas, tentar diversificar a palavra, irmãos. Isso é um problema do século 21. O que a gente vê hoje de inovações, eu não sou contra. Eu sou jovem. Ninguém falou amém. Mas eu sou jovem. Mas se muda tanta coisa hoje, esquece do princípio da palavra. A mensagem que ainda salva é aquela que Jesus pregava, os discípulos pregavam. Jesus salva. A mensagem que funciona: Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus batiza e Jesus vai levar para o céu. Se pregar isso, funciona. Se pregar essas coisas, funciona. Mas aí, para pregar uma mensagem dessa, tem que ter a graça do Todo-Poderoso. Tem que ter o poder, a autoridade, a unção da palavra sobre si. E às vezes não funciona por aí, porque não tem mais essa graça na palavra. Vamos fazer o seguinte: vamos causar uns atrativos, fazer uns negócios aqui para chamar o povo vir, irmão. O que leva para o céu é palavra de vida eterna. O que leva para o céu é Bíblia. O que transforma é palavra. O que cura é palavra. O que tira o homem mais do pecador lá do montouro e traz para cá para dentro, dá um banho de sangue, de graça nele, muda o cidadão, ainda é a palavra de Deus. Essa palavra funciona. E aí a igreja estava passando por problemas. Por quê? Porque os falsos mestres começaram a tentar mudar o evangelho, para desvirtuar a igreja. Estratégia de Satanás para tentar fazer a igreja parar, para tardar o crescimento da igreja. E aí Paulo, lá dentro da prisão, o Espírito de Deus fala com ele e ele escreve: meus irmãos, permaneça naquilo que aprendeste desde o início, oh glória, na palavra. Permaneça no amor, permaneça na comunhão. Não deixe que a comunhão, aleluia, acabe no meio de vocês, porque existe um código poderoso nisso aqui, na comunhão. Existe um código poderoso. A igreja unida, ninguém para essa igreja. A família unida, ninguém para essa igreja, essa família. Então a união, ela é primordial para o crescimento da igreja. Observe que lá em Gênesis é um código poderoso isso aqui. Quando Deus, ele coloca o povo na terra, depois da queda do homem, já muito tempo depois, Deus coloca o povo na terra e fala assim: olha, vocês espalhem, vocês cresçam e vocês povoem a terra. Aí o que acontece? O povo, eles se unem no vale, se não me falhe na memória, era o vale de Sicar, e se une lá e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos construir tijolos, vamos queimar os tijolos, vamos construir uma cidade para a gente. Quem fez isso? O líder dessa situação foi um homem chamado Nimrod. E nós vamos construir uma cidade aqui, e dentro dessa cidade nós vamos construir uma torre que nós vamos chegar até do céu. E o povo falou assim: fechado, vamos fazer. E começaram a produzir tijolos. E tijolos, e queimavam os tijolos, e construíram em pouco tempo uma cidade. Depois que eles construíram a cidade, o primeiro projeto era construir a cidade. Observe que eles tinham dois projetos. O primeiro, construir uma cidade. O segundo era fazer uma torre que chegasse ao céu, e que todas as nações da terra, por onde estivessem, conseguissem enxergar a torre daquela cidade, que eles deram o nome de Babel. E eles começaram a fazer, e dentro de pouco tempo, eles queimaram os tijolos, produziram os tijolos, queimaram os tijolos e construíram uma cidade. Terminou o projeto da cidade, eles falaram: agora nós vamos construir a torre e vamos chegar no céu. E aí eles começaram a construir uma torre. E a torre começou a crescer. Hoje o maior prédio do mundo, eu acho que é lá em Dubai,
não me fala a memória o nome desse prédio, agora me fugiu da memória, mas é lá em Dubai, e ele tem 2.000 e alguma coisa de metros, de 2.000 metros de altura. A torre que eles construíram em Babel, ela era mais alta do que o maior prédio do mundo de hoje, que está em Dubai. E aí eles continuaram animosamente, porque existia um código no meio desse povo. Eles trabalhavam em cima e viviam em cima de 2 códigos. Até que Deus olhou do céu e falou assim: eu vou ter que descer na terra. Deus se levanta do trono, está escrito em Gênesis capítulo 11, ele desce na terra, e Deus olha e fala assim: eis que o povo é um. O que é isso? Unidade. Segundo, e fala a mesma língua. O que é isso? Unidade de linguagem. E aí Deus termina o versículo dizendo: e tudo que eles intentarem fazer, eles conseguem. Era para você ter dado um glória a Deus. O propósito de Deus era que eles se espalhassem, mas eles se uniram para crescer e montar uma torre para chegar no céu, e ninguém conseguiu impedir eles. O negócio é tão forte quando fala de unidade e de unidade de linguagem, que quando isso é aplicado, só Deus impede o crescimento da igreja. Só Deus impede um povo que tem unidade e unidade de linguagem de crescer. E aí Deus desceu e confundiu a língua deles, para que eles não falassem mais a mesma língua e se espalhassem na face da terra, porque o propósito de Deus é que eles se espalhassem e povoassem a terra. Mas eles quiseram se juntar, ficar ali fechado num grupo e montar uma torre para chegar no céu, e eles iam chegar lá. Por quê? Porque não tem nada mais poderoso do que unidade e unidade de linguagem. Aí Paulo escreve para a igreja de Filipos e fala: não deixa a divisão entrar no meio, continue falando a mesma língua, trabalhe pela unidade, porque aonde tem unidade tem crescimento, aonde se fala a mesma língua tem crescimento. É por isso que o diabo tenta confundir. É por isso que o diabo tenta pôr um contra o outro, porque se dividir não cresce. Irmãos, esse é um código poderoso. Quando a família fala a mesma língua e tem o mesmo propósito, nada para o crescimento dessa família. Quando uma igreja tem unidade, fala a mesma língua, nada para os projetos desta igreja. Unidade e unidade de linguagem. Paulo escreve para os irmãos em Filipenses dizendo: olha, prezem pela unidade, o relacionamento, trabalhe isso, sejam unidos, estejam juntos. Por quê? Porque enquanto vocês trabalharem juntos, vocês vão ter sucesso. Enquanto trabalhar junto, vocês vão alcançar a vitória. Não tem nada que impeça uma igreja que tem unidade de linguagem e unidade de crescer. Quando nós falamos a mesma língua, aleluia, nós crescemos, nós expandimos, nós tomamos conta da terra. Irmão, por que o casamento acaba? Porque eu não falo a mesma língua. Por que empresas falham? Porque eu não falo mais a mesma língua. Por que igrejas fecham? Porque deixam de falar a mesma língua. E quando Evódia e Sinti que começaram a falar diferente, e a igreja começou a dividir, Deus usa Paulo, e Paulo fala: não, irmãs, eu sei que vocês têm pensamentos diferentes, eu sei que vocês têm pontos de vista diferentes, mas se esforcem para estar na mesma comunhão e no mesmo propósito. Eu vim aqui te dizer que o ano de 2025 é o ano da vitória para a sua vida. Eu vim aqui profetizar que 2025 é o ano da conquista, é o ano da colheita. Você crê nisso?
Quando eu falo isso, eu falo na vida espiritual, na vida familiar, conjugal, na vida financeira, na vida profissional, na vida ministerial. É o ano da conquista e da colheita. Você crê nessa promessa? Você crê? Você crê? Você crê? Então aprenda isso, uma coisa a partir de hoje. Aprenda a viver em unidade e unidade de linguagem, porque é assim que vai crescer. Jesus virou e falou para os discípulos: olha aqui, tudo que concordares na terra acerca de 2 ou 3 será confirmado no céu. Tudo está retido no mundo espiritual. Eu vim aqui te dizer que talvez até hoje você não conseguiu receber a vitória porque está faltando unidade de linguagem e está faltando unidade, mas hoje Jesus está dizendo: eu vou derramar sobre a sua vida a unção, a graça. Você vai ter unidade de linguagem, a tua casa vai crescer, a tua casa vai ser referência, a tua família vai ser bênção, a tua família vai ser próspera. Jesus vai salvar a tua família, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho. A coisa vai mudar. Mas é preciso falar a mesma língua. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos orar? Vamos orar. Vamos fazer junto? Vamos fazer junto. Vamos meter as caras em 2025 e fazer esse projeto de vida dar certo? Vamos. O que tem que fazer? Isso. E vamos fazer e vamos. Quando a igreja tiver isso. Pastor, quantos mil habitantes tem aqui? Felipe ganhou 120 mil. 130 não é nada para uma igreja com propósito. Uma igreja que fala a mesma língua. Porque esse ano é ano de promessa. É ano de promessa. Na passagem do ano, desse ano de 2024 para 2025, eu estava viajando. A minha família estava em casa e eu parei quase na metade do caminho da viagem. Eu estava muito cansado. Liguei, mandei um áudio, fiz um vídeo para a minha família e falei: vou dormir por aqui. Porque até fevereiro do ano passado eu achava que eu era o super-homem, super crente, super motorista. O que não cansa. A gente tem esse negócio, né? Dirigia 1.000 quilômetros, 2.000, 3.000 quilômetros, sem revezar o volante, sem dormir, varava a noite dirigindo e o dia também, e achava: eu sou bom. Até que um dia eu dormi no volante, caí, ribanceira abaixo, caí naquela serra de Cunha com o carro 3 da manhã, vindo de São Sebastião, fui socorrer uma família que estava passando por situação de vida ou morte, e na volta eu poderia ter parado na casa de uns irmãos que eu conheço em Paraty, muitos meus amigos, né, crentes, pastores, de dentro da minha casa. Passei em frente à casa deles, falaram: não quer dormir aqui, pastor? Eu falei: não, eu vou seguir viagem, porque eu sou bom, eu aguento. No meio do caminho, chovendo, 3 da manhã, eu dormi. Quando eu acordei, eu vi uma floresta na minha frente. O carro capotou, caiu lá embaixo, parou num eucalipto dessa textura. Eu fiquei parado dentro do carro. Tive um livramento tremendo que eu não levei um arranhão. Falei: não vou nem me mexer porque eu não sei onde eu estou. Decidi em diante, eu decidi na minha vida: se o cansaço bater, eu paro o carro debaixo de uma árvore, durmo dentro dele, mas não sigo direto. Porque eu poderia ter morrido naquele dia e a minha família ia sentir a minha falta. Então eu parei, subi do estado do Rio, parei numa cidadezinha chamada Leeds e falei: vou dormir aqui. E quando eu deitei para dormir, eu tive uma sensação de uma visão muito boa. E o Senhor falava comigo: o ano de 2025 será ano de conquista. O ano de 2025 será um ano de colheita. E eu acordei com isso no meu coração. Eu acordei falando isso 4 horas da manhã, tomei um banho, peguei o carro e vim para minha casa. 7 horas, 7h30, eu já estava chegando na minha casa.
para o aconchego da minha família. E isso está ardendo no meu coração, que 2025 é o ano da conquista, que 2025 é o ano da colheita, mas 2025 é o ano que nós temos que fazer diferente do que fizemos no ano de 2024, porque não existe resultado diferente fazendo a mesma coisa todo dia. Você quer um resultado diferente, então você tem que fazer coisas diferentes. Você quer viver novas coisas, então toma novas atitudes. Até hoje nós não conseguimos, então começa a falar a mesma língua. Deus está falando conosco hoje, que nós precisamos falar a mesma língua dentro da nossa casa, no trabalho, na igreja, conosco mesmo, porque às vezes a gente quer brigar com a gente mesmo. Não é assim, irmãos? A gente não briga com a gente mesmo, tem hora? Tem dia que a gente levanta tão insuportável que a gente não pode nem olhar no espelho, que a gente briga com a gente. Porque você levanta, tem que fazer alguma coisa, e você fala assim, eu não quero fazer, você briga consigo mesmo. Ah, mas eu tenho que fazer isso, mas eu não queria fazer isso. Você fala sozinho, fala dentro de você mesmo. O que é isso? Falta unidade com você mesmo. Mas quando a unidade, ela entra e permanece, nada para essa família, nada para essa igreja, nada para essa empresa. Aonde tem unidade e unidade de linguagem, o negócio prospera, o negócio expande, o negócio cresce. Foi Deus que disse: não tem nada que este povo queira fazer que eles não consigam, porque eles têm unidade e falam a mesma língua. Eis que o povo é um e fala a mesma língua. É isto que Paulo queria que a igreja de Filipos entendesse, que se eles fossem unidos e falassem a mesma língua, eles iam vencer as heresias, eles iam vencer o Império Romano, eles iam vencer, aleluia, os levantes, eles iam vencer, aleluia, as picuinhas, eles iam vencer as contendas, os falatórios, e a igreja ia crescer e eles iam ser vitoriosos. Unidade. Por que Paulo escreve para a igreja de Coríntios? A igreja de Coríntios era a igreja que qualquer pastor queria ser pastor dela. Eu penso assim, o culto começava, irmãos, a Bíblia diz que a igreja tinha os 9 dons. Hoje não fala mais disso, né, pastor? Dom nas igrejas hoje é, quando você fala, tem igreja por aí, fala de dons, ele fala assim, é de comer, que nem sabe o que é, desculpe, mas é a verdade. A igreja tinha os 9 dons, o culto começava e os dons já se manifestavam no meio da igreja. Imagine comigo, você participando de um culto, que alguém está cantando aqui, a irmã fala em línguas estranhas lá do canto, a outra já começa a interpretar aqui. Imagina um culto que você está ali no seu cantinho sentado, de repente alguém coloca a mão na sua cabeça e Deus toma aquela pessoa e começa a falar o que está no seu coração, no seu pensamento, aquilo que você falou, que você pensou, que você orou outro dia com as palavras em ponto e vírgula. Era assim que acontecia. Quando um falava em língua, o outro interpretava. Imagina num culto que tinha profecia. Imagina num culto que alguém levantava e falava: eu tive uma visão, eu vi um anjo descendo aqui e agindo assim, 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 assim. Imagina um culto desse. Imagina um culto que o coxo, o paralítico entrava no culto e quando ele chegava na nave da igreja, alguém orava e ele saltava para cima e saía andando. Imagina um culto desse. Imagina um culto que entrava alguém com uma perna só na igreja e de repente o dom de maravilha se manifestava e de repente aparecia uma perna onde não tinha perna. Imagina isso. Imagina um culto desse, irmão. Imagina uma igreja dessa. E a igreja de Coríntios cresceu numa potência que nada parava essa igreja. De repente, pararam de falar a mesma língua. Capítulo 3. De repente pararam e quebraram a unidade.
o culto ia começar. Quem vai pregar hoje? Hoje é Apolo, eloquente. Grita muito. Eu sou de Paulo, vou embora. Chegava no outro dia, quem vai pregar hoje? Hoje é Pedro. Muito pentecostal. Prega as verdades nua e crua. Não, eu prefiro Apolo. Eu vou embora. Quem vai pregar hoje? Hoje é Paulo. Paulo fala muito mansamente. A gente dorme no culto. Nossa, aí começa a falar, já dá um sono profundo em mim. Não quero ouvir não. Eu prefiro ouvir Apolo. Eu vou embora. E aí tinha um grupo que era o pior deles. Que era o que chegava e olhava assim e falava assim: esses de Paulo aí estão desviados. Esse grupinho de Apolo também. Esse grupinho de Pedro e nem conheceu Jesus ainda. Nós somos de Cristo. Nós somos os crentes do momento. Não, nem paz do Senhor a gente dá para esse povo aí, porque nós somos os caras. Era o pior grupo que tinha. Porque eles não obedeciam a ninguém. Andava para onde o nariz deles apontava. E a igreja de Coríntios perdeu a força dela. Por quê? Porque quebrou a unidade. Parou de falar a mesma língua. E aí Paulo está lá distante. Deus toma Paulo e ele fala: estou sabendo que tem entre vós divisão. Que um é de Paulo, que outro é de Pedro, outro é de Apolo, outro é de Jesus. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo escrevendo: Paulo não é nada. Pedro também muito menos. Apolo, tadinho, é Jesus. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Paulo escreve dizendo: olha, esquece essa besteira que é de fulano, que é de cicrano, que eu sei mais, que eu sou mais pentecostal, que eu canto melhor, que eu oro mais. Esquece isso, porque é Deus que dá o crescimento, é Cristo que está no meio do negócio, é Ele quem dá o crescimento da igreja. Eu preguei ontem, eu disse isso e repito hoje, irmãos. Há 29 anos eu prego esse evangelho. 29 anos, pela misericórdia de Deus. Não tenho voz de pregador, não tenho jeito de pregador, mas eu estou 29 anos pregando esse evangelho. E o povo me convida, o povo me quer, gosta de me ouvir. Tem um público aí que gosta de me ouvir, que gosta de me convidar para os congressos. Não é porque eu tenho alguma coisa, é porque eu sou bom, é porque o Espírito de Deus está em mim. O dia que tirar o Espírito de Deus de mim, ninguém fica aqui 3 minutos me ouvindo. É a graça de Deus. Oh glória! É o Espírito dele que está sobre nós. Quando nós entendemos que nós somos instrumentos. O que você é? Eu sou um rabisco da terra. E o que é o rabisco? Aquilo que foi deixado para trás por algum propósito. É isso que eu sou. Quando nós entendemos que é Cristo, que é o cabeça, a coluna, a espinha dorsal da igreja. Quando nós entendemos que é Ele que faz, que é Ele que chama, que é Ele que levanta, que é Ele que usa. Quando nós entendermos isso e unirmos as nossas forças, não tem inferno que possa nos parar. Não tem governo que possa nos parar. Não tem leis do inferno que possa fechar nossa boca. Nós avançaremos, aleluia. Como diz Mateus capítulo 16 ou 17, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É nós que estamos na ofensiva, nós não estamos na defensiva. Certa feita, e eu já vou encerrar a minha palavra, Jesus chama os discípulos no capítulo 4, quando ele desce do monte de Mateus, após ter vencido Satanás pela palavra, e ele vai para a praia e ele chama os discípulos, os homens que ele chamou para seus discípulos. Capítulo 4, ele passa na praia, chama Pedro, chama João, seus irmãos, e começa então um trabalho de discipulado. Lá no capítulo 9, Jesus faz uma avaliação deles.
E no capítulo 10, Jesus envia eles. E eles saem para pregar o evangelho pela primeira vez. E aí cada um tinha uma característica. Cada um tinha uma chamada, um ministério, uma veia evangelística. Pedro não ganhava ninguém, mas gostava de pregar. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, na primeira mensagem ele ganhou mais alma do que ele pregou os 3 anos com Jesus e não ganhou ninguém. Mas ele pregava. Tiago era o que orava. João era o que amava. O conselheiro, o homem da palavra do amor, que recostava-se no peito do mestre. E aí eles vão e a Bíblia diz que o Senhor deu para eles autoridade e deu para eles poder. E eles saíram curando enfermos, eles saíram expulsando demônio, pregando e ganhando almas, orando para as pessoas. Foi uma obra maravilhosa. Foi um teste para ver se eles estavam bons para serem os líderes da igreja. E aí eles foram e fizeram obras esplêndidas, maravilhosas. Mas quando eles voltaram, eles brigaram entre eles. A unidade quebrou. Por quê? Porque eles queriam ver quem que era o maior no reino. Quem que era o maior dentre eles no reino? Tiago, o homem da oração. O homem conhecido na Bíblia como o joelho de camelos. De tanto que orava, o joelho de Tiago parecia o joelho de um camelo. Tinha calos de tanto que ele orava. Aí eu sou melhor porque eu oro. Aí Pedro, não, eu sou melhor porque eu prego. Aí João, não, eu sou melhor porque eu sou o melhor conselheiro. E teve uma contenda entre eles terrível para ver quem que era o melhor. Aí Jesus chegou neles e falou assim, sabe quem é o maior lá no reino? Aquele que é o menor aqui. O menorzinho aqui é o maior lá. Aí tinha umas criancinhas brincando, e Jesus falou assim, tá vendo aquela criança? Então, se não for igual ela, não é nem digno de ir pro céu. Por quê? Porque você briga com uma criança, zanga com ela agora. Na minha casa não tem mais crianças minhas, mas a gente recebe muita criança. Hoje, esse final de semana mesmo, teve uma irmã que veio foi membra nossa, e hoje ela mora em Cidade de Silveiras. Ela veio e passou o final de semana com os filhos em casa. A gente é muito louco, irmãos, a gente recebe pessoas assim ainda. Eles gostam muito da gente e foram passar o final de semana lá com a gente, os menininhos pequenininhos assim. E ontem um deles fez uma coisa feia lá e eu zanguei com ele, fiquei bravo com ele, ele ficou sério, chorou. Ele saiu chorando de perto de mim, eu chamei ele na mesma hora, vem cá, que o pastor vai dar um abraço a você. Ele enxugou os olhos e veio, me abraçou com um sorriso no rosto. Você entende isso? Será que se eu zangar com você e logo em seguida te chamar para te dar um abraço, você vem? Pode dar tiro não, irmão, nós é crente. Jesus falou assim, então, quer ser o maior tem que ser assim. Aí Jesus falou assim para eles assim, vocês não estão prontos. Vão voltar para a escolinha mais um pouco. Anda mais perto de mim para vocês aprenderem que uma igreja que cresce é uma igreja unida. Vocês vão ganhar o mundo se vocês tiverem unidade. E depois que eles foram cheios do Espírito Santo, você nunca mais viu Pedro brigar com ninguém. Você nunca mais viu entre eles discutindo quem que era o maior, porque agora estava cheio. Cheio do Espírito, porque crente cheio do Espírito, irmão, glória, é igual Estevão, cheio do Espírito, cheio de sabedoria e graça, trabalhava na obra, curava, aconselhava, orava, e quando tentavam contra ele, ele não estava nem aí, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Posso orar, pastor? Se coloque de pé, por gentileza.